Às vezes, o cativeiro do corpo é o único caminho para libertar o coração. E o amor verdadeiro, mesmo nascido entre correntes, é mais forte do que qualquer vingança ou traição. Ela foi prometida em casamento a um homem cruel, mas foi raptada por um homem que vivia entre os lobos. E ali, nas garras do lobo solitário, ela descobriu algo mais perigoso que o medo. Ela descobriu o amor. We better find out why we do the things we do. It took me some time, but I realize now it's all for you. Histórias e Amores apresenta It's all for you. Raptada pelo Lobo Solitário. De onde você assiste este vídeo? O vestido de cetim azul claro repousava sobre a cama como um presságio. Liz Merrison, de cabelos cor de trigo dourado e olhos límpidos como o céu antes da tempestade, caminhava em círculos pelo quarto, mordendo os lábios com angústia. Ele tem idade para ser meu pai, sussurrou para si mesma, o corpo enrijecido pelo terror da noite que se aproximava. Liz Merrison não era dona do próprio destino. Seu pai a entregara ao homem mais temido do reino, o Duque Robert Dean, um lorde cruel, muito mais velho, que marchava sobre os pequenos reinos com a sede de um predador. O casamento seria dentro de dias, mas na noite do banquete de noivado, quando todos brindavam e sorriam, ela sentia o peso de um grilhão invisível apertando sua garganta. Durante o banquete de noivado, a jovem se sentiu como uma oferenda viva. Os olhos do duque a despiam como um caçador que avalia sua presa. O que Liz não sabia era que, naquela mesma noite, entre as sombras do salão, alguém a observava com olhos de lobo. Iron Herbert, o herdeiro exilado, o homem que perdera os pais, a terra e o direito de amar. O lobo solitário. Como passou a ser chamado, vivia entre os uivos das montanhas. Mas agora ele voltava não por redenção, mas por vingança. E foi assim, na madrugada que precedia o casamento, que Iron surgiu como um raio cortando o céu. No dia do casamento, uma neblina envolveu a floresta como um véu de noiva prestes a ser arrancado. Liz, em sua carruagem nupcial, mal respirava de nervosismo. A hora de se unir em matrimônio ao Duque Cruel estava chegando. Mas a viagem foi interrompida por um grito abafado e o galopar de cavalos selvagens. Um homem de olhos como aço e voz rouca surgiu como uma tempestade e parou a carruagem. Você está livre de um monstro, minha lady.
mas agora é prisioneira de outro. Liz foi raptada. Iron a carregou nos braços até seu cavalo e juntos sumiram na escuridão das montanhas. O castelo onde os lobos uivavam era frio e isolado. As pedras pareciam carregar séculos de dor. Me solte! Eu sou prometida ao duque, gritou Liz, mas Iron apenas sorriu com amargura. E eu sou o homem que teve tudo tomado por ele, inclusive o direito de amar. Liz gritou, lutou, mas foi em vão. Você me arrancou da morte para me jogar em outro abismo? Ela chorou, amarrada no lombo do cavalo. Iron não respondeu. A dor nos olhos dela dizia mais do que 1000 palavras. Chegaram ao castelo escondido nas montanhas. Um lugar de pedra, vento e luto. Ela não ficou trancada em um aposento. Era livre para caminhar por onde quisesse no castelo. Porém, o medo dos lobos que viviam na montanha a impediam de fugir. Mas ali, entre lareiras frias e silêncios longos, tendo que conviver com Iron diariamente, nasceu algo que nenhum deles esperava. Certo dia, o vento rugia lá fora como os próprios lobos, uivando contra as janelas do castelo. A lareira ardia, lançando sombras dançantes nas paredes de pedra. Liz caminhava de um lado a outro da sala. Por que você não se acalma, Liz? Não adianta andar de um lado para o outro. Não tem como você sair daqui sozinha e eu não lhe devolverei para o duque. Você me sequestrou, me arrancou da minha vida e ainda espera que eu fique aqui quieta enquanto você brinca de justiça? Ela disparou, os olhos faiscando sob a luz dourada do fogo. Iron, parado ao lado da lareira, a observava com a calma de um predador à espreita. Suas mãos estavam cruzadas nas costas, mas os punhos estavam cerrados. Um desejo incontrolável por ela começou a queimar como brasas sob sua pele, e ele odiava isso. Odiava aquele aperto no peito toda vez que ela entrava num cômodo. Eu nunca pedi sua permissão e não estou buscando o seu perdão. Não, mas está buscando algo mais. Ou vai negar que seus olhos me despem cada vez que me encara? Ela desafiou, avançando um passo perigoso demais. Ele não se moveu, mas seus olhos escureceram. Ela se aproximou mais até que seus peitos quase roçaram o peito dele. O que há em mim que te perturba tanto, Iron? É o meu corpo? Ou é o fato de que, mesmo me odiando, você me deseja? Ele segurou o queixo dela com força, mas não com violência. Foi um toque que tremia entre o impulso de afastá-la e o desejo de puxá-la para si. Você fala demais e você deseja demais. Por um instante o tempo parou. O silêncio entre eles era mais alto do que o vento. O fogo da lareira estalou como se respondesse ao fogo que ardia entre os dois. Os rostos estavam próximos demais. O hálito dela era doce e quente, e Iron sentiu as defesas ruírem como muralhas antigas sob o peso de um terremoto. Mas, ao invés de beijá-la,
Ele a soltou com rudeza, virando-se para a janela. Durma, antes que eu faça o que não devo. Tarde demais. Você já me raptou. Ela sussurrou atrás dele e saiu do cômodo, deixando o perfume dela impregnado no ar e a alma dele em ruínas. Ela se foi. A porta ainda balançava levemente, como se o vento quisesse trazê-la de volta. Mas era dentro dele que o verdadeiro vendaval rugia. Iron Herbert, o temido lobo solitário, caminhava até a janela como quem foge de um campo minado. Mas o inimigo não estava fora, estava dentro de si. Maldição! Pensou, apoiando as mãos na pedra fria da sacada. O ar da montanha cortava como navalha, mas não o esfriava. Ele ainda sentiu o calor dela em seus dedos, o perfume nos lábios, e os olhos, aqueles olhos, eram como armadilhas, não para os pés, para a alma. Ela é filha de um lorde, a prometida de meu inimigo. Ela representa tudo que me foi tirado. Mas então, por que cada vez que ela o enfrentava, ele não via arrogância, mas coragem? Por que, quando ela gritava, seu coração não se irritava, mas batia mais forte? Iron apertou os olhos. Queria odiá-la. Precisava odiá-la. O ódio o manteria a salvo. Mas o que sentia não era ódio. Era um desejo inquietante, um querer que não cabia nos músculos endurecidos pelo frio. Ele se virou, decidido a afogar aquela fraqueza com silêncio e distância. Mas seus pés o traíram. Levaram-no pelos corredores de pedra até o quarto dela. A porta estava entreaberta, a lareira acesa. Ela estava lá, de costas para ele, desfazia os cabelos, deixando-os caírem como uma cortina dourada sobre a camisola clara e transparente. Ele estremeceu de prazer ao perceber o contorno de seu corpo, pois a luz do fogo delineava suas curvas como uma escultura viva. Está aqui para fazer o que não devia, Iron? Ela disse sem virar. A voz dela era brisa e lâmina. Ele entrou, fechou a porta, não respondeu. Achei que você fosse forte, mas você tem medo de mim? Ela falou, o provocando. Não de você, ele murmurou, mas do que você desperta em mim. Ela se virou lentamente, os olhos ainda brilhando de prazer por vê-lo cobiçando o seu corpo. E o que eu desperto? Tudo o que eu precisei ter matado. Desejo, ternura, culpa. O silêncio entre os dois era tão denso que poderia ser tocado. Ela caminhou até ele, os pés descalços, fazendo eco na pedra fria. E se eu dissesse que sinto mesmo? Que não sei se te odeio ou se te desejo, tanto que me assusta. Ele respirou fundo, um último suspiro antes do abismo. Segurou o braço dela. Os olhos dele queimavam como fogos de 1000 invernos contidos. Se eu te beijar agora, não haverá volta. Então me beije, e que nunca mais fique sem meus beijos.
e ele a beijou. Foi um beijo que começou como faísca e explodiu em incêndio. As mãos dele seguravam seu corpo como se fossem feitos de cristal. A boca dele explorava a dela como se procurasse respostas ou perdão. Ela o puxou pela túnica, colando seus corpos. O beijo era de descoberta, de alívio, de fúria contida. Quando se afastaram, ambos ofegantes, havia lágrimas nos olhos dela e um brilho nos olhos dele que ninguém jamais tinha visto. Iron sorriu pela primeira vez em anos. Então é assim que começa o fim do meu mundo. Não o fim, Iron, apenas o começo. O beijo havia terminado, mas o desejo não. Iron ainda sentiu os lábios dela sobre os seus como uma marca invisível e ardente. Ela estava ali, tão perto, com o peito subindo e descendo arfando. O fogo da lareira parecia coar o que se acendia dentro deles. Liz tocou os ombros dele com as pontas dos dedos, desabotoando devagar a túnica encharcada pelo sereno da noite. Cada botão solto era um desafio. Cada centímetro de pele revelada era uma provocação. Iron segurou o pulso dela, mas não com força. Você tem certeza, Liz? Eu sou feito de sombras. Posso te consumir. Ela se aproximou, colando os lábios do pescoço dele, sussurrando entre arrepios. Então me consuma inteira. Me devore com seus lábios e me prenda com as suas garras, meu lobo. E assim, o lobo se rendeu. Ele a segurou pelos braços como se fosse feita de sonho, com cuidado, com reverência, como quem segura o milagre que esperou por toda uma vida. Deitou-a sobre a pele de lobo que cobria a cama de pedra e o calor do corpo dele afastou o frio das montanhas. Os olhos de Iron percorriam cada traço do rosto dela como quem grava na alma algo que não quer e não pode esquecer. Ela o olhava sem medo, com a entrega corajosa de quem conhece o abismo, e mesmo assim decide saltar. Suas mãos deslizaram pelos braços dela, descendo até as curvas suaves da cintura. Os cabelos dela se espalharam pelo travesseiro como ouro líquido. Liz, com os olhos úmidos de emoção, acariciou a cicatriz que marcava o ombro dele. Você sofreu tanto. E só agora entendo por quê. Por quê? Ela sussurrou. Porque era preciso atravessar o inferno para merecer tocar o céu. Os corpos se encontraram como se já se conhecessem há muito tempo. O toque era urgente, mas terno. A pele contra a pele era a confissão. Cada suspiro, uma promessa. Cada gemido abafado, uma libertação. Iron beijava o ventre dela como se agradecesse. E quando a penetrou, foi com a lentidão de quem sabe que está entrando não apenas no corpo, mas no coração. Liz se arqueou sob ele, as mãos cravando-se nas costas largas. Ela não era mais prisioneira, era a rainha, era a loba ao lado do seu lobo.
A tempestade lá fora rugia, mas dentro do quarto havia silêncio sagrado, movimentos intensos, olhares que se fundiam e, por fim, o êxtase, quente, alto, inevitável. Quando tudo cessou, Iron a manteve nos braços como quem guarda um tesouro. Você não foi meu castigo, Liz, ele disse com voz rouca. Foi minha redenção. Ela fechou os olhos, o rosto junto ao peito dele, e adormeceu com o coração em paz. Naquela noite, o lobo solitário deixou de ser lenda e passou a ser homem, amado, amando. Grenda observava da varanda alta da torre leste. O luar iluminava o castelo das montanhas com um véu prateado e, mesmo de longe, ela sabia. Sabia que não era mais apenas um cativeiro. Sabia que Liz Merrison não estava sendo torturada. Estava sendo adorada. Suas unhas se cravaram na madeira da sacada. O frio da noite não era nada perto do gelo que se espalhava em seu peito. Iron havia prometido a ela, um dia, num tempo longínquo e vazio, que jamais abriria o coração novamente. E agora ele sorria por causa de outra. Ela era a noiva do inimigo, Iron. Murmurou para si, os olhos úmidos de lágrimas que ela jamais deixaria cair em público. E mesmo assim, você a acolheu no seu peito, onde deveria ser meu lugar. Grenda não era uma mulher comum. Sabia manipular, sabia esperar e tinha amigos nos lugares certos, inclusive entre os homens que, em silêncio, ainda temiam o nome de Robert Dean. Ela desceu da torre como uma dama, mas por dentro era uma serpente pronta para o bote. Naquela mesma noite, ela escreveu uma carta. Ao Duque Robert Dean. Informo-lhe que a jovem Liz Merrison foi raptada sim, mas não está em perigo. Está apaixonada por seu inimigo Iron Herbert e ele por ela. Selou com o símbolo de uma rosa negra, a assinatura que os traidores silenciosos reconheciam. Ela sorriu. Vamos ver se o amor resiste ao som de correntes sendo arrastadas. Liz acordou antes do sol. Iron ainda dormia, com o braço forte envolvendo sua cintura, como se quisesse protegê-la até nos sonhos. Ela o observou em silêncio. A barba por fazer, o semblante mais leve, a cicatriz no ombro, e o coração dela já não era mais dela. Eu era uma prisioneira, agora sou dele. Deslizou os dedos pelo peito nu dele, sentindo o calor da pele. Você é feito de pedra por fora e de fogo por dentro, sussurrou sorrindo. Iron abriu os olhos lentamente. Sorriu de volta. Um sorriso raro, de quem não tem mais medo de sorrir. Então, é assim que se sente quando se ama alguém. Ela se aproximou, roçando os lábios nos dele.
E é só o começo. Mas lá fora, no vale, os mensageiros galopavam com a carta de Greda. E a escuridão que ela espalhava já se erguia como uma sombra sobre o castelo. O amor nascente teria que lutar contra o ódio, a vingança e o passado. Você me prendeu aqui, mas prendeu meu coração sem saber. Iron a beijou. Não com fúria, mas com reverência, como quem reconhece no outro a última esperança. Naquela mesma tarde, Iron foi capturado. Greda, ferida em sua vaidade e amor não correspondido, entregou o paradeiro de Iron aos homens do Duque. Ao cair da tarde, o castelo foi invadido. Iron lutou como um lobo acuado, mas foi subjugado. Liz, arrastada para longe, gritava como uma loba em luto. Não, levem a mim, não a ele. Encerrado na masmorra do Duque, Iron suportava a dor física, mas o que mais o devastava era imaginar Liz de volta aos braços de seu algoz. Liz viu seu amor arrastado pelos corredores da vingança. Mas o amor não conhece grilhões. Vestida com roupas de serva, Liz se infiltrou no castelo do Duque. Usando o conhecimento que adquiriu nos meses no castelo de Iron, escapou pelos corredores escuros até encontrar a cela úmida onde ele se contorcia de dor pelas surras que levou estando acorrentado. Você veio, murmurou ele com a voz trêmula ao reconhecê-la. Eu vim porque sem você eu sou a verdadeira prisioneira. Ela o libertou e juntos fugiram pelas trilhas congeladas das montanhas. Ao perceberem a chegada deles, os lobos os receberam com uivos longos e protetores. Liz agora era a mulher do lobo solitário. Não era mais a donzela submissa. Era a chama viva. Era a rainha dos lobos ao lado de Iron. No alto das montanhas mais distantes e de difícil acesso, eles reconstruíram o castelo não só de pedras e vingança, mas de amor e liberdade, cercado pelos seus amigos lobos, companheiros e protetores do casal contra qualquer invasor. E quando o vento uivava pelas torres, podia-se jurar que era o próprio destino, celebrando o amor que nasceu e floresceu no impossível. Hoje, após muito tempo dessa história ter ocorrido, quando se ouve uivos naquela região, o povo da redondeza diz que é Iron e Liz chamando os amigos lobos para comemorarem o amor deles, que nasceu do cativeiro e venceu o destino.